você, campeão do Alvorecer, 6h29, o tempo está absolutamente esgotado. Que peninha! A gente gostaria de ficar um pouco mais, mas o reloginho não perdoa, 6h29. Olha, amigo, final deste espetáculo começado exatamente às 3 horas da matina, 3 da madrugada, com o capricorniano de 16 de janeiro, Marcos Salles, morador do conjunto Viver Melhor e esposo da dona Tatiana Reis. Lá na estação Amplitude Modulada, esse brilhante geminiano, Ismael Moura da Conceição. Ele é nosso irmãozinho. Em Cristo Jesus Nazareno, transmissores com Diogo, Afonso, Antônio e Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da radiodifusora. E você aí, prezado amigo, companheirão destas madrugadas todas, nós precisamos agradecer o seu carinho, a sua muito honrosa audiência, a sua muito distinta e querida presença nesta plateia iluminada e crescente. Só de amigos da madrugada, desejamos aos amigos a continuação de um domingo muito feliz e acrescentamos: nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida. Chega no seu rádio agora, grande revista do rádio, com o jornalista Paulo Roberto Guerra Mitoso, com a presença de Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus, e com a presença do professor Adson Matos. Amigos, bom dia, bom domingo e até mais ver, com a graça de Deus. Bom dia. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. Bom dia. O Climatempo está prevendo 5 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 67%. O tempo é instável, parte dessa chuva já caiu sobre a cidade. A temperatura, que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, no complexo Difusora de Rádio, terá máxima de 31 graus Celsius. Hoje é 5 de fevereiro, dia de Santa Águeda. Comemoramos ainda o dia do datiloscopista e o dia do Pajurá. O que conta a história? 1599, invasões holandesas são repelidas pela primeira vez no Rio de Janeiro. 1905, tropas americanas se retiram de Cuba. 1921, o garoto filme de Charlie Chaplin era apresentado. 1953, a Disney lança uma versão animada do personagem Peter Pan. 1980, Departamento de Estado americano conclui que não há mais tortura de presos políticos no Brasil. O que é destaque nesta edição? O Tribunal dos Estados Unidos nega pedido para restabelecer veto de Trump a imigrantes. Andrade Gutierrez também tinha departamento de propina, diz delação. Lula discursa em velório como viúvo de comício, fazendo críticas à Lava Jato. Segundo maior navio da temporada de cruzeiro chega amanhã a Manaus com mais de 1.800 turistas. Grandes nomes do Amazonas, saúde, humor, antigos reclames do rádio e a discografia hoje com roupa nova estarão agora na maior e melhor revista do rádio que começa. É o Jornal Especial de domingo que está no ar. 6h35 em Manaus. Já tenho aqui à minha frente o Dom Sérgio Eduardo Castriani, a quem eu cumprimento nesse instante. Tapete vermelho já colocado para a passagem do nosso arcebispo. Bom dia, Dom Sérgio. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É bom estar de volta, né? A Manaus. É o que é o programa depois de alguns domingos ausente. Estou aqui de volta, muito bom. Padre Charles esteve aqui, como sempre, muito fluente e trouxe a mensagem lá do alto para nós. Pois é. O Padre Charles deixou a catedral, né? Ocupou outra função lá. Hoje tem a posse do Padre Hudson, novo padre. Temos posse, né? Sim. Ele vai substituir o Padre Charles? Sim, 7h30. Às 7h30. 7h30. Hoje eu sou oficia a missa das 7h30. Sim, 7h30. O episcopado vai viajar para São Gabriel da Cachoeira na quarta-feira, não é? Temos uma reunião dos bispos da Amazônia em São Gabriel, de quarta a domingo dessa semana, né? Vamos todos para lá. O Sérgio Simão lhe pergunte, e o senhor vai viajar em que avião? Qual é a empresa que vai levá-los? É a MAP. MAP. A TR. Essa faz linha para lá, para São Gabriel da Cachoeira. Exatamente. Quantos padres irão? Fizemos 9 bispos. 9 bispos. 9 bispos. O episcopado, então, que vai se reunir lá em São Gabriel da Cachoeira já a partir de quarta-feira. Quarta-feira. Vamos na quarta e voltamos no domingo. Esta reunião do episcopado, qual é o tema dessa reunião? Olha, é uma reunião, o tema é livre, né? Porque nós temos a Assembleia em setembro.
da episcopado da regional. Essa é uma pauta livre, mas é muito importante porque falamos de tudo, tomamos decisões, convivência, a unidade da região, da Igreja Católica na região. Muito importante essa reunião, né? A de setembro será realizada onde? Aqui em Manaus. Aqui em Manaus. E, Dom Sérgio, além da catedral hoje, mais alguma atividade? Olha, tivemos a posse ontem do novo padre da Nossa Senhora das Graças. Padre Paulo tomou posse ontem. Padre Mauro toma posse na Igreja dos Remédios hoje à noite. Tem o padre Claudio que toma posse na Santíssima Trindade. O padre Geraldo toma posse na colônia Oliveira Machado. E, então, mudanças de párocos na diocese, né? Tempo de mudança, tempo de transferências. Né? Isso foi a atividade, a novidade desse final de semana, posse dos novos párocos. E Dom Sérgio esteve viajando, foi a Salvador, e como é que foi a viagem, Dom Sérgio? Muito boa, fui pregar o retiro para os padres eleitos, uma congregação que trabalha aqui em Manaus, na área de São Paulo Apóstolo. Era o capítulo geral deles. Eu fui fazer o retiro de 3 dias antes de começar o capítulo. Fui em Tucano, depois eu fui na Candeias, onde está o Frei Jorge, um santuário no Mariano, perto de Salvador. Muito bonita a festa. Na Senhora da Candelária, 2 de fevereiro. Impressionante o número de pessoas que está lá, né? Esses santuários, a gente não tem muita notícia. Diz que Bahia é só carnaval, não é não. Pois né? Do religioso ao profano, muita festa lá em Salvador, né? Exatamente, parece que na Bahia. Sempre festejando, né? Todos em festa o tempo todo. É isso aí. Eu escrevi um artigo dizendo que quem foi rainha não perde a majestade. Salvador foi a primeira capital do país, né? Continua tendo majestade, né? Sem dúvida, Dom Sérgio. Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? É o Luz do Mundo, o cristão Luz do Mundo. Então vamos ouvir essa mensagem que nos traz Dom Sérgio Eduardo Castriani, nosso arcebispo metropolitano. Logo após ele fará uma oração e nos dará a bênção. Fiquem com Dom Sérgio Eduardo Castriani. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos no 5º domingo do tempo comum, quando Jesus vai dizer no Evangelho que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder a sua força, o que se salgará? E a luz não pode ficar escondida debaixo da cama, vai ser colocada no candeeiro para iluminar toda a casa. O que significa ser luz do mundo? Aí nós temos a primeira leitura de hoje, muito bonita. Com certeza Jesus, ao dizer isso, lembrava dessa profecia de Isaías. Isaías diz o seguinte, né? Muito bom, uma leitura bonita, a gente precisa ler de novo. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora. A luz brilha quando nós fazemos boas obras, obras de misericórdia. A luz é concreta. Ser luz é ser fraterno, ser luz é fazer caridade, ser luz é ter compromisso. Com o faminto, repartir o pão com o faminto, acolher os pobres e peregrinos. Quando encontrarmos um nu, cobri-lo, não desprezar a tua carne. E é uma frase bonita, comprometedora, dizer não desprezar a tua carne. Quando nós desprezamos o outro, estamos desprezando nós mesmos. Desprezamos o irmão, desprezamos a nós. É a mesma carne, a carne é a mesma. Nós somos uma carne só. Então, luz do mundo significa isso. Ser caridoso, ser fraterno, ser justo. Então brilhará a tua luz como a aurora. A luz brilha com as boas obras. E por isso Jesus disse que vendo as vossas boas obras, deem graças ao Pai que está nos céus. Então, depois Jesus ainda acrescenta, aliás, Isaías acrescenta, que a luz brilha, a sua saúde ele recupera mais depressa. A nossa saúde depende também das nossas boas obras, da abertura que nós temos para o outro. Então, ser sal da terra e luz do mundo. Luz significa ser bom, ser fraterno. O Salmo vai dizer isso, vai dizer que o homem que tem justo, correto, generoso e compassivo, caridoso, prestativo, resolve seus negócios com justiça. Esse é aquele que brilha, aquele que na vida que brilha, que aponta caminhos, porque jamais será o homem reto, né? Seu coração está tranquilo, nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para ser o bem que ele fez. Então o bem também permanece, o bem é algo que fica, o bem é a nossa herança. Então o convite dessa liturgia de hoje é isso, sejamos luz,
luz do mundo, com boas obras, com caridade, com atenção ao pobre, com atenção ao sofredor, com atenção àqueles que precisam. Isso é ser luz do mundo, é iluminar o mundo, iluminar as trevas. As trevas serão vencidas pela bondade nossa. Depois, a segunda leitura de hoje é muito bonita. Paulo diz aos Coríntios, quando ele foi lá, ele anunciou Cristo crucificado. Ele não usou sabedoria humana, mas a sabedoria divina. Anunciou Jesus Cristo crucificado, com franqueza e também com temor. Então, ainda hoje, nós anunciamos Cristo, Jesus Cristo crucificado. Cristo na cruz, Cristo sofredor, Cristo que assume o sofrimento humano. Sim, ele ressuscitou, venceu a morte, passou pela cruz, passou pelo sofrimento e pela dor. Nós também temos que passar pela cruz, pelo sofrimento e pela dor. O caminho é esse, o caminho é a cruz, o caminho é o compromisso com os outros, o caminho é o compromisso com a justiça, com a caridade, com a partilha. Então, nós queremos ser seguidores de Jesus Cristo, foi crucificado. E seremos sal da terra, sal que não deixa a pedra apodrecer, né? A sociedade apodrecer. Se nós não podemos perder a força do Evangelho, a força do Cristo, seremos sempre sal. Nós somos a luz do mundo, não pode ficar escondido na cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da vasilha. Quando a luz brilha, todos veem. Quando a luz brilha, todos enxergam. Então lembramos hoje quanta gente boa no mundo que faz o bem, que faz caridade, que partilha a vida com os outros, reparte o pão com quem tem fome. São pessoas que brilham, pessoas que tiram as trevas do mundo. E essa luz tem que brilhar. Pede ao Senhor que ela brilhe e continue brilhando sempre, que nós não deixemos nunca apagar a chama da caridade, do amor. Sejamos luz do mundo, sal da terra. Então, no domingo, dia do Senhor, deixe de participar da Eucaristia. A Eucaristia é a lembrança desse Jesus que deu a vida por nós. Jesus que assumiu a cruz, o sacrifício, como redenção, que nos redimiu na cruz, nos salvou a todos, tornou luz do mundo. E que essa luz brilhe na nossa vida. Nós sejamos luz também, porque senão o mundo será dominado pelas trevas. Vamos agora então fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor que sejamos luz do mundo. Vamos rezar pedindo ao Pai que nos acompanhe. Ó Pai de bondade, Criador do céu e da terra, Pai de Jesus Cristo, luz do mundo, que enviaste Jesus para que Ele iluminasse a nossa vida, esclarecesse a nossa mente, fazer que nós também sejamos luz com nossas obras, com nossa boa vontade, com nossa caridade, que iluminemos as trevas, como Jesus iluminou, e nós sejamos luz do mundo, sal da terra, com boas obras, e que Deus nos acompanhe. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde hoje e para sempre. Amém. Bom domingo a todos, uma boa semana. Que Deus acompanhe a cada um de nós, sejamos luz do mundo, fazendo boas obras de misericórdia. Assim o mundo será melhor. Boa semana, até domingo, até daqui 15 dias, se Deus quiser. Domingo que vem, então, estaremos em São Gabriel da Cachoeira, em nome dos bispos do regional. Padre Charles será aqui com vocês. Bom domingo, boa semana a todos, que Deus abençoe. Dom Sérgio, uma boa viagem para o senhor e todo episcopado lá para São Gabriel da Cachoeira, aquela bonita terra. Boa viagem. Obrigado. E um bom domingo para o senhor. Muito obrigado. Esqueça de tomar café, Dom Sérgio. O café vai ser bom hoje na catedral. Vai ter na catedral? Depois da posse do padre, né? Uhum. Espero que seja um café bom. Vai ser um café de primeira hoje. Tá bom. Então tá bom, Dom Sérgio, daqui a pouco a catedral vai estar mais uma vez lotada para assistir a missa das 7:30 da manhã. Daqui a pouco vamos falar como é que funciona a cremação. Muita gente fala em cremação e tal. E daqui a pouco o Jornal da Manhã, especial de domingo, a maior e média revista do rádio, vai falar sobre o assunto cremação. 6h46 em Manaus, vamos às nossas primeiras notícias e atenção. O Tribunal de Apelações Federal dos Estados Unidos negou o pedido do Departamento de Justiça para uma reintegração imediata da ordem assinada pelo presidente Donald Trump
para proibir a entrada de refugiados e imigrantes de 7 países de maioria muçulmana, informaram agências internacionais. O 9º Tribunal de Apelações em São Francisco pediu ao estado de Washington e ao governo Trump, no início deste domingo, que apresentem mais argumentos sobre o caso nesta segunda-feira à tarde. O governo Trump apelou neste sábado da decisão do juiz federal de Seattle, James Hobart, que suspendeu temporariamente a ordem migratória. De imediato, cidadãos que são do Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão, começaram a desembarcar em solo estadunidense na noite deste sábado, aproveitando o que determinou a justiça americana. O segundo maior navio da temporada de cruzeiros 2016-2017, o navio Oriana, atraca no porto de Manaus nesta segunda-feira por volta das 17 horas, segundo a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT. A embarcação traz a bordo 2.600 pessoas, sendo 1.880 passageiros e 760 tripulantes. O navio segue viagem na terça-feira. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes lançou em parceria com a empresa estadual de turismo o voo para Manaus, Buenos Aires na tarde de ontem. O voo terá 5 horas de duração e terá o valor de R$740 ida e volta. Conforme a estimativa da empresa aérea, os feriados devem atrair muitos argentinos para Manaus. Os voos saem no sábado de Manaus para Buenos Aires e no domingo de Buenos Aires para Manaus. O primeiro voo de Manaus para Buenos Aires partiu às 15h30 de ontem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Comunicando, Josué Filho, Difusora. José, alegria grande ouvi-lo mais uma vez, bom dia. Não maior do que a minha, Paulo Guerra, bom dia, um abraço, bom domingo também ao nosso querido bispo. Interessante, o bispo madruga, né? E o padre tarda. Eu hoje dancei. Eu fui entrar 15:07. O bispo já estava se despedindo, Paulo. Me perdoe, mas a bênção, Dom Sérgio. Um grande abraço. Hoje é o dia do domingo da luz, né? Da felicidade, da esperança, do otimismo. Enfim, de não perder nunca a visão de um mundo melhor, porque também fica pior do que esse que está aí no momento. Paulo, é duro, né? É muito duro. Nós somos rabugentos pela idade, mas não é fácil aguentar terrorista, Donald Trump, queda de presidente de estado, e pelo amor de Deus, inflação alta, desemprego recorde, tempos difíceis. Agora, uma coisa, Paulo, a gente já percebe, né? Graças a Deus, o camarada disse, eu caí no chão, disse, daí não passa. Bateu no fundo do poço, viu, Paulo? A inflação já regride. Por exemplo, o dólar, Paulo, nunca teve tão barato nos últimos tempos. Você sabe por quê, Paulo? Diga, Josué. Não tem real. Lei da oferta e da procura. Tá barato porque não tem quem compra. Não tem quem compra porque não tem dinheiro. Porque os grandes dutos das grandes quantias, Paulo, que compravam lotes imensos, que é o dinheiro dos propinodutos, graças a Deus está parado. Então nós tínhamos uma inflação do dólar provocada pelo excesso de ter moeda estrangeira. Porque a gente fala muito em libra esterlina, muito em euro. Paulo, lá fora só circula dólar. Euro, olha, já fui à Europa, no Royal Caribe, saindo de Barcelona, Paulo, a moeda que circula é dólar. Lá fora tudo bem, é só euro. Mas no navio, entendeu? Quer dizer, as companhias são internacionais, não tem bandeira fixa, né? Embora a bandeira seja holandesa, americana, é dólar. Eu quero, Paulo, nesse início, primeiro abraçar todos que aniversariam, cumprimentando, inclusive, a Eline Xerez, Veralves Xerez Veralves, e a Sheila Xerez de Matos, minhas primas que aniversariam, a nossa querida Eline no dia 7 e a Sheila no dia 8. E todos os aniversariantes de hoje, e também uma mensagem de afeto a todos aqueles que estão em busca de sua saúde na rede hospitalar do estado, quer das clínicas privadas, dos hospitais públicos, daqueles que buscam saúde. Falando em saúde, Paulo, você ouviu essa semana hoje as redes sociais
e dando mensagens fabulosas sobre o limão. Certo, Josué. O limão como cura até do câncer, Paulo. Eu tô sem retorno do Paulo. Alô, Paulo? Tá ouvindo, Josué? Você tá me ouvindo, né, Paulo? Me perdoe porque o Carlinho fez uma direta aqui. Tranquilo. E eu praticamente fiquei sem áudio de retorno. Mas é limão. Limão congelado, raspado é tempero para comida. Suco de limão é anticancerígeno. Limão é anti-inflamatório. E também a cebola, o alho, mas o bicho da goiaba é o limão. Paulo, tem fatos que preocupam a nós brasileiros, etc e tal, mas tem aqui que a gente não pode interferir muito. Mas tem os que preocupam a nós. O Adson, o Paulo tá me ouvindo? Positivo, ele tá lhe ouvindo sim. Ok. Que preocupa a nós. Um deles é o sistema de transporte coletivo de Manaus. Eu acho que a gente devia dar um stop e fazer um grande fórum promovido pela Câmara Municipal, inclusive convidando deputados que já foram, prefeitos, vereadores, o sistema todo, os líderes de comunidade, para a gente definir um preço justo e a manutenção ou não dos subsídios. Mas a sociedade tem que abrir essa caixa preta, porque essa bomba, Paulo, tem data marcada para explodir. Entendeu? Não dá para mexer. Eu olho o preço das passagens de ônibus nas capitais todas, graças a Deus nós estamos aqui num preço relativamente bom. Entendeu? O que resta saber olha, ele recebe 3,30, mas o governo dá mais 25 centavos, são 3,55, que ainda estaria dentro das faixas de porte médio de Manaus. E eu creio que a integração foi uma grande conquista, né? E tudo isso deve ser pensado e mantido. E não adianta só pensar em botar mais ônibus, tem que botar ônibus de qualidade, porque muito ônibus, eles não circulam na hora do pico e depois sai tudinho da linha. Então, pactuar com a sociedade, tornar públicos os acordos, quando for fazer o fecho, serviço público, empregador e empregado. O entendimento coletivo, vou assim chamar, Paulo. Tu concordas com essa ideia, Paulo? Sem dúvida alguma, José. A sociedade não pode ficar à margem de nenhuma decisão. Estou ouvindo, José. Fazer não tem eu digo o entendimento entre todos, né? Abrir o jogo para a sociedade. Eu tô sem retorno do Paulo Guerra, Carlinhos. Não tem um retorno. Tá bom, meus amigos, olha, foi apenas uma pitada, uma ideia. Se eu conseguisse ouvir, Paulo, tudo bem, querido, tô com dificuldade. Muito obrigado, um grande abraço. Bom domingo, Manaus. Deus nos abençoe. Bom dia. 6h54 em Manaus. Acabamos de ouvir aí Josué Filho. Lamentavelmente o Josué não estava me ouvindo. O Josué falava aqui dessa. Agora eu entendi, Paulo. Oi, Josué. Agora voltou. Isso. Eu falava aqui, Josué, que nada pode ser feito sem a participação da sociedade e do povo. O povo tem que participar. Era a vez de inaugurar de vez esse sistema, né, Paulo? Sem dúvida. Porque essa caixa preta, por exemplo, qual é a média que o ônibus tem que transportar por dia? Qual é o valor que tem que ser cobrado? Quem vai entrar com subsídio ou não? Né? Quanto pagará o passageiro? Qual é a situação das empresas? Quantos ônibus por cada linha? Em horários, qual é a quantidade que vai circular? Porque de manhã cedo, Paulo, e na volta, lota os ônibus, que inclusive ocasiona engarrafamento. Agora, sabe, Paulo, nunca ninguém teve coragem de fazer isso. A alternância de horários. Todo mundo sai do trabalho, Paulo, essa que é a verdade, no final da tarde e início da noite, não é isso, querido? E de manhã cedo, entre 6 e 7 horas da manhã é o grande pico. E claro que o ônibus que sai às 7 vai chegar às 8 e tal. Começar a dividir horários, ter consciência de que, por exemplo, nós temos escola pública e escola particular. A escola pública, Paulo, até a 8ª série, ninguém usa ônibus porque geralmente estuda perto de casa. Já o 2º grau complica, viu, Paulo? Que o pessoal mora na cidade nova, mas quer estudar no colégio da Polícia Militar, ou no estadual, ou no Benjamin, ou no IEA, ou no Brasileiro. Aí já é diferente, né? Que o 2º grau já tem conceitos na sociedade de que há escolas
que tem maior tradição do que outras, né? Até porque os professores têm mais anos. E a gente poderia botar uma faixa aí de meia hora entre um e outro, ajuda a beça. A outra coisa é o horário do serviço público, né? Começar um pouco mais tarde. Entendeu? Isso chama-se alternância de horários. Aliás, feito na grande maioria das metrópoles como Manaus é, com 2.000 habitantes. Aí tá muito bom agora porque tá de férias. Segunda-feira volta todo mundo. Aí complica. Complica, engarrafa, retarda, rouba o tempo, rouba a vida. Josué, é pertinente o que você fala, já que nós estamos aí em pleno século XXI, continuamos tratando desse problema do transporte coletivo, já está indo à exaustão. Paulo, porque nós temos praticamente só uma perna, só a roda do ônibus, né? E a do táxi, a do motoqueiro, por exemplo, que é o quebra-galho. O mototáxi é o quebra-galho, né? Porque nós não temos metrô, nós não temos BRT. Ô Paulo, dá inveja você ir no Rio de Janeiro, né? Sem dúvida. Tem agora um veículo leve sobre rodas, V de veículo, L de leve, V sobre rodas. Paulo, que tranquilidade. É como se você tivesse no início do século com poucos carros, numa velocidade bem lenta, porque ele passa por cruzamentos, né? E os pedestres não estão. Por exemplo, vai do Santos Dumont a todo o centro do Rio de Janeiro. Rapaz, uma maravilha o sistema. Agora, difícil, Paulo, é comprar, porque a máquina está sempre emperrada. Uma bilheteira, são duas, vira para outra e diz assim: a tua está emperrada? Quer dizer, a dela já está, entendeu? Fizeram tudo, mas na eletrônica ainda não dá, porque está sendo implantado. Mas aqui a gente não tem alternativa. Parou o ônibus, para tudo. Não tem metrô, não tem BRT. Resta o mototáxi e o próprio táxi virando lotação, né? Não é bom isso. Paulo, no dia que tem greve é muito caro. Eu não sei quanto vocês pagam. As minhas secretárias, quando não tem ônibus, eu gasto R$100 de táxi. A vinda e a volta de táxi da Cidade Nova para cá. É muito caro, R$100 de condução por um dia, por uma secretária do lar, né? E quem tem que pagar é o patrão, então vai ter que comer do restaurante. A escolha é dele, mas o bolso dele também já não cabe tanto. Já até coube muito mais, mas os tempos são bicudos, né? Então eu creio que o grande debate desse ano deveria ser essa abertura da caixa preta do sistema de transporte coletivo de Manaus, sem perder de visão que nós temos que ter um transporte alternativo. Metrô para Manaus, Paulo, acho muito difícil, viu, Paulo? É difícil demais, José, eu não acredito nisso. Não, eu tô dizendo, é difícil por uma razão, além do dinheiro, Paulo. Manaus, o metrô vem por baixo, né, Paulo? E onde cavar aí vai dar água, né? Você sabe, né? Sim, por isso que eu acho que é inviável. É tudo água, tem que ser de superfície, não adianta inventar, e até porque é mais barato, e é mais rápido, e a necessidade é grande, é urgente. Era para trás anteontem. Tá bom, Paulo. Na política as coisas estão se harmonizando, né? A presidência da Câmara e do Senado, sobre o comando do PMDB, sempre presente, né? E interessante, o Senado, Paulo, ele já tem uma regra definida, né? O presidente, o vice-presidente, os secretários, os vice-presidentes, vice-secretários, ele sai todo da proporcionalidade, quer dizer, o partido que fizer o maior número de senadores fará o presidente. Daí a regra do PMDB está já há 12 anos, 6 mandatos consecutivos. Por quê? Porque o PMDB fez o maior número de senadores. Já na Câmara não, os democratas devem ser a quinta bancada, né, Paulo? Atrás do PMDB, do PSDB e do PT, pelo menos. E é por aí, ela é a quarta ou é a quinta bancada. E lá prevalece a disputa, né? Mas perfeitamente harmonizada. No plano internacional, o Clinton já deu uma amansada, mas interessante é que ele tem a grande massa que influencia, né, a opinião pública contra ele, mas lá na base, Paulo, as passeatas são a favor dele. Lá na raiz americana, sobretudo, vamos chamar, naquela grande região do centro-oeste americano, é a turma que é isso mesmo, que não tenha migrante, que tenha muro, que tenha dureza com os países nas relações comerciais, que
preferência absoluta para o americano seja empregado, que o produto americano seja vendido. E ele está dando uma no cravo, outra na rosa. Josué, tentando sobreviver, né? Porque já foi derrubado a parte legal do que ele quis impedir, porque ele está querendo impedir o direito de ir e vir e não pode, a humanidade já conquistou isso há muito tempo. A Justiça Americana recorreu, um tribunal agora de madrugada de apelações federal dos Estados Unidos negou o pedido do Departamento de Justiça para uma reintegração imediata da ordem assinada pelo presidente Donald Trump. Conclusão, selou, derrubou a medida do Trump, não é isso? É isso, tá derrubada. Tá legal. Pois é, Paulo, a gente sofrendo aí pelo Vasco, pelo Fluminense, hoje nos seus jogos. Mas ontem, Josué, assisti uma aberração. O Botafogo estava empatando com o Macaé em 1-1 aos 59 minutos de jogo, 57 minutos. Uma bola que foi pela linha de fundo, pelo menos 30 centímetros, o cara cruzou e o Botafogo ganhou o jogo. Paulo, é aquela história, né? O Macaé é pequeno. O campeonato tem que terminar com Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. O Macaé vai querer se meter a besta, acaba com a renda, já tá ruim, vai falir. Já tem o Madureira que tá dentro, né? Da decisão. Já está dentro? Já. Começou agora? Já tá com 9 pontos já, Josué. O Botafogo tá respirando ainda. Tá bom. Madureira chorou, Macaé já chorou, Madureira vai chorar. É verdade. Grande abraço, Paulo Guerra, muito bom dia, amigos do Jornal da Manhã, que continua com seu comandante, jornalista Paulo Guerra Mitoso. Bom dia, Josué, um bom domingo para ti e para tua família. Grande abraço, Paulo. Bom dia, horas bom dia, Carlinhos, bom dia, PC. Que mais aí? Temos aqui o Itamar Jardina, essa grande revelação. Eu aqui. adoro esse nome, Jardina. Jardina, é bonito, né, Jesus? Eu até vou mudar o nome da música, vai ser Perfume de Jardina. Grande abraço. Um abraço. Bom domingo, Manaus. Paulo, o céu tá nublado, o sol começa a romper. Já choveu bastante, né, José, em várias partes da cidade. Choveu, Paulo, mas graças a Deus, foi uma chuva de molhar, não foi de alagar. Só de molhar. Agora, o que assustou mais ou menos de meia-noite para 1h, os ventos e o céu avermelhado para a zona leste era muito grande. Minha mulher disse assim, vai chover muito. Eu digo, já vou rezar para não chover muito. Aí ela disse, por quê? Eu disse, porque tem gente que tem casa que não aguenta o pampeiro de água, minha filha. É verdade, Jesus. Tá legal, Paulo Guerra, grande abraço. Um abraço. Paulo, tô viajando para São Paulo, vou fazer a revisão dos véspera dos 71 mil quilômetros. E sábado eu volto e domingo estou contigo, prometo. Vamos aguardá-lo, Josué, uma boa viagem para ti. Grande abraço, bom dia, Manaus. 7h04 em Manaus. Vamos voltar às primeiras notícias de hoje. Ex-executivos da empreiteira Andrade Gutierrez relataram em delação premiada a Operação Lava Jato que a empresa mantinha uma espécie de tesouraria interna dedicada aos pagamentos de propina e caixa 2 para agentes públicos. A Folha de São Paulo apurou que funcionários da empresa apontaram a existência do esquema Força Tarefa do Rio e Curitiba em depoimentos recentes. Segundo um ex-executivo do Grupo Mineiro que passou a colaborar com a Justiça, a tesouraria contava com dinheiro em espécie que era operado pelo doleiro Adir Assad, preso desde agosto do ano passado. A maior parte do dinheiro foi gerada, segundo os relatos às autoridades, por meio de contratos fictícios estabelecidos entre Andrade Gutierrez e empresas de fachada de Assad. Me detive hoje a ler o jornalista Josias da UOL sobre o que aconteceu ontem no velório de Dona Marisa. A morte, diz ele, é um evento caprichoso e unívoco. Não segue regras e não se presta a interpretações. A morte simplesmente mata. É sua função. E ela exerce quando e de maneira que bem entende. A vingança mais eficaz contra a compulsoriedade da morte é o protesto do silêncio. E a melhor homenagem aos mortos é não os esquecer. De resto, diz o articulista, reza a praxe que na vigília aos mortos, os vivos tenham sempre no bolso uma oração ou meia dúzia de parágrafos, sempre sentimentos como amor e saudade. Mas os tempos estão mudados. No velório de Marisa Letícia, Lula tinha à mão um comício. Esguichou lágrimas da Lava Jato. Disse ele, Marisa morreu triste porque a canalice, a leviandade e a maldade que fizeram com ela, declarou.
Acho que ainda vou viver muito porque quero provar para os facínoras que eles têm um dia a humildade de pedir desculpas a essa mulher. Esse homem que está enterrando sua mulher não tem medo de ser preso. Um dia, diz ainda o articulista, Lula talvez tenha a humildade de pedir desculpas a essa mulher por ter permitido que a assinatura dela fosse empurrada para dentro de papéis tóxicos. Nesse dia, o morubixaba do PT perceberá que o papel de viúvo de comício não combina com a imagem de marido zeloso. Marisa Letícia não merecia que no seu velório a virtude fosse transformada apenas num trissílabo como, digamos, eleitoral. 7h07 em Manaus. Vamos às coisas da cidade. Jurandir Vieira e Adson Matos conversaram sobre isso. Ok, seja bem-vindo, companheiro Jurandir Vieira. Bom dia, as alegrias de domingo é nosso. Jurandir, essa semana eu li uma reportagem em um site aqui de Manaus que um profissional, um fisioterapeuta, ele fazia algumas advertências aos pais que nesse início de ano, as aulas começam, né, Jura? E as crianças vão para as escolas com as mochilas atopetadas de livros e muitas vezes levando uma carga desnecessária. Um livro que não vai ser usado naquele dia, um material esferográfico, ou seja, uma caneta, um pincel, enfim, algum tipo de material que não vai ser usado naquele dia. E a criança, infelizmente, começa a carregar esse excesso de peso. E no futuro, um futuro bem próximo, infelizmente, aquela criança vai ser aí pega por uma doença, um mal na sua coluna, justamente por conta desse excesso de peso. Então esse especialista, esse fisioterapeuta, fazia esse alerta e chamava os pais a atenção, não é, para que eles possam colocar nas mochilas dos filhos somente aquilo que o filho vai utilizar naquele dia. 10% do peso dele, né? Pois é, né, Jurandir Vieira? Imagina só. E isso acontece e muito. E a gente vê assim as crianças como verdadeiros burros de carga. Tem que tomar todo cuidado porque a coluna de uma criança não é uma coluna de um adulto. A estrutura óssea de uma criança não é uma estrutura óssea de um adulto. Então, é importante esse trabalho que nós estamos fazendo hoje de reforçar. Amanhã, segunda-feira, muitas aulas reiniciarão e você, papai e mamãe, faça o exame. Veja o que realmente é necessário para o seu filhinho, sua filhinha, levar à escola, para que males maiores possam ser evitados nas colunas de seus filhos, na coluna dos seus filhos, né? É verdade. Se o filho tem 20 a 25 quilos, 2 quilos no máximo ele deverá carregar. Agora, para que tanto excesso de livro num dia que na atividade do menino, da criança, não vão ser usados esses livros todos, né? São muitos livros realmente. Eu tenho um exemplo disso também em casa, também sei como é, que realmente a mochila da criança é muito pesada com relação os fisioterapeutas recomendam 10% do peso da criança, que ela tem 20, 25 quilos, no máximo 2 quilos de peso de livro, 2,5 quilos, no máximo 3 quilos, que é suportável para ela poder carregar, né? Tem muitas mamães que estão aderindo àquela mochila de rodinha, de puxar, não mais o de carregar na costa. Porque quando atrofia a coluna do seu filho, dificilmente a recuperação é mais difícil de recuperar do que, né? Então é melhor você evitar enquanto há tempo. Como você está dizendo aí, é melhor prevenir do que remediar. Mais tarde, né, Jurandir Vieira? É mais difícil. Muitos males como bico de papagaio, hérnia de disco, desvio na coluna, enfim, muitos outros males possam ser evitados justamente porque você hoje vela, vigia e olha pela saúde do seu filho. É bom evitar. Jura? Tchu final. Um bom domingo especial, um tchu bem gostoso, bom dia. Ok, aqui nesse domingo de fevereiro nós contamos com a técnica do nosso competente, inconfundível Chacal Colette no estúdio 3. Voltamos ao estúdio principal com Carlos Luiz da Silva e o nosso pândego Hernandes Sampaio, sob comando do nosso comandante Paulo Guerra. Bom dia. Pois é, vamos só fazer uma retificação aqui. Quem está lá na amplitude modulada é o Ismael Moura
E aqui na Difusora FM, esse competente profissional e comunicador, Itamar Jardina. Itamar, um bom dia para você. Itamar deixou a residência ainda há pouco, sob os olhares da filha e da esposa. Saudosos, esperando que ele volte pelo menos até o meio-dia para o almoço. Vai dar para fazer isso, Jardina? Vai dar, né? Então tá bom. Daqui a pouco vamos falar sobre cremação. Como é que funciona esse negócio de cremação? Mas vamos agora. Ainda há pouco ouvi aqui o Adson e Jurandir falar sobre as mochilas com aquele peso enorme das crianças. Mas, Adson, eu me permito nesse instante entrar também nesse assunto. O problema não passa só pelos pais, não. Às vezes a escola pede que eles levem os livros. Eu acho que isso deve passar. Eu acho que há de ter uma interferência junto às escolas para que essa prática termine, porque isso já vem de anos. As crianças carregando pesos enormes sobre as costas, nas mochilas. Pois é, né, Paulo? A alternativa que o Jurandir, inclusive, deu aí, que as mães, né, vendo todo esse sofrimento dos filhos diariamente, adotam aquele tipo de mochila que são aquelas malinhas, né, com rodinha. Mas não só os pais, mas também as escolas também têm que serem sensibilizadas por conta dessa problemática, né, Paulo? Porque muitas vezes exige aí um material que não vai ser utilizado naquele dia, naquela semana, e a criança fica rua acima, rua abaixo, subindo e descendo com peso desnecessário, Paulo. E no futuro, com certeza, e quem sabe até no presente, as crianças já sofrem e não sabem explicar o porquê de tanta dor. 7h13 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Eles estampam hoje em matérias de capa. Muitos já estão nas ruas desde as 2h de ontem, bem atualizados. O Globo do Rio de Janeiro. Marisa morreu triste com a maldade que fizeram com ela, diz Lula em velório. A Folha de São Paulo. Estados Unidos revalidam 60 mil vistos após liminar que barra decreto de Trump. O Estado de São Paulo. Procuradoria apura corrupção em 52 empresas e fundos de investimentos. Planalto Central, capital da República. Correio Brasiliense. Polícia prende homens que tentavam enterrar corpo perto do DF-180. Valor econômico. Ex-presidente do Peru é acusado de receber 20 milhões de dólares da Odebrecht. Estado de Minas. Quarto ônibus é incendiado em Belo Horizonte. Jornal do Comércio no Recife. Porto de Galinhas tenta voltar ao normal após explosão de bancos. Fortaleza Diário do Nordeste. PRF. Já tem edital pronto para 1.300 vagas e salário de R$ 9.400. É a Polícia Rodoviária Federal. 0 hora Porto Alegre. Dados vazados sobre saúde da ex-primeira-dama abrem debate sobre ética médica. O Brasil Econômico. 4 em cada 10 jovens deixa de se preparar para o futuro, diz pesquisa da SPC do Brasil. 7h14 em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes, Adson. Olá, Paulo. Nós temos, inclusive, que colocar o tapete vermelho daqueles aniversariantes que o companheiro Josué Filho, sem dúvida, nos falou há pouco. E começo mandando um bom dia para Luiz Costa, que está acompanhando o Jornal Especial de domingo, o Antônio Costa, que é irmão dele também, meu professor, a dona Tereza, o Ricardo, a dona Jussara, aqui na 24 de maio. Bom dia para vocês. E o Jander Nobre, que está acompanhando, como faz todos os domingos, o Jornal da Manhã com a Suelen. O Júlio, lá do Bradesco. Julinho, um bom dia para ti, Julinho. Precisamos resolver aquela história. Júlio, um bom dia para ti e uma boa semana de trabalho. Jerusa Santos, bom dia. Nicolau Libório acompanhando o Jornal Especial de domingo após os seus exercícios matinais. É isso aí. Libório, bom dia para ti. Nunca mais encontrei com o Libório. Flávio Seabra, o Eliezer Mendes Pereira, o Ceará, que está acompanhando a gente aqui no Mercadinho da Cachoeirinha. Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, bom dia para ele. O Almir Jaça do Norte, meu querido Raimundo Silva, bom dia. O Eumênio Silva, o Eumênio, não, é o Eumênio só. O José Alberto Zegdeg, falando de José Alberto Zegdeg, daqui a pouco vamos registrar o aniversário da filhinha dele, que está acompanhando o jornal com a dona Gui. Doutor Mário Amorim, dona Macrina, a Conceição Paiva, o Edson Júnior, dona Flora, Josiane Matéia, bom dia para você, e o Rômulo também, o Manuel Bragança, o Edson Loureiro Gonçalves, o casal Danilo e dona Graciele, que acompanham todos os dias o Jornal da Manhã. A todos,
o nosso bom dia e os nossos agradecimentos pela audiência. Interagindo ainda com os ouvintes, dona Nair e a Renê. Oi, Renê, bom dia para ti. Deixa eu ver quem é mais que está acompanhando o nosso jornal especial de domingo. Vamos registrar então o aniversário hoje da Cecília Cristina, que é filha do casal José Alberto Zegdeg, que é o nosso correspondente lá em Manacapuru, um competente profissional que colabora e que faz aqui matérias diariamente para o Jornal da Manhã, trazendo as informações lá da Princesinha dos Solimões. E hoje, eles, em volta da pequena Cecília Cristina, vão comemorar o seu aniversário. Dona Gui, bom dia para a senhora, parabéns pelo aniversário da filhota, e José Alberto Zegdeg, que está muito orgulhoso da filha Cecília Cristina. Tapete vermelho então para Cecília e para todos os aniversariantes já citados aqui no Jornal Especial de domingo. Vamos homenageá-los. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Parabéns a todos mais uma vez. Quem está acompanhando o Jornal Especial de domingo são todos os ouvintes lá de Altazes, a todos o nosso bom dia. O Lázaro Martins e a sua esposa, a dona Nira, e também ao Marlilson, acho que é isso, não entendi aqui bem. Bom dia a todos vocês, aí em Altazes acompanhando o Jornal Especial de domingo. Diga, Adson. Paulo, na última sexta-feira nós tivemos aí uma operação em conjunto com órgãos municipais e estaduais que visavam justamente a questão da poluição sonora. Isso aconteceu lá na Zona Norte e foram 14 estabelecimentos autuados, alguns fechados inclusive, por conta justamente da falta de permissão, né? Dentre elas alvará de funcionamento e também a questão da quebra da lei contra a poluição sonora. E foi um trabalho em conjunto. Decibéis acima do permitido, né? Com certeza, né? Em áreas residenciais, aí com bares, com as músicas, entre outras infrações. Então aí essa operação ela deverá continuar nos próximos finais de semana e também durante a semana, também em todas as zonas de Manaus. Eu não entendo, Adson, você falou sobre esse assunto, tem algumas lojas aqui do centro de Manaus, você adentra a loja, você fica horrorizado, fica perturbado, fica surdo, porque uma música em alto volume, eu não entendo como é que um lojista, dono de uma loja, inclusive lojas enormes aí, com música a todo volume, ninguém pode nem falar com o vendedor, e porque ele não vai ouvir o que você está falando. Pois é, né, Paulo? A questão da sonorização... Sintomas de imbecilidade, o nome disso. Pois é, Paulo, a questão da sonorização é uma questão também de conforto também, né? Se você põe uma boa música, você já recebe, já prepara o cliente para ser bem recebido. Agora, se você coloca algo que vai espantar o cliente nem sequer entra no estabelecimento. Não é nem para colocar música. Não é? Eu digo assim, aquela coisa mais tranquila, né? Que dê para outra pessoa conversar, passear na loja. Muita gente reclama dos decibéis acima do normal de um shopping de Manaus, porque de vez em quando você tem uma música a todo volume dentro de um shopping. Eu diria, Jurandir Vieira, é brincadeira, né, rapaz? Perturba e muito. Agora o que não perturba é você sair de casa nesse instante e tomar um café em qualquer lugar com a sua família. E a opção aqui, como sempre acontece, né, Eduardo Ribeiro, a feira do artesanato que funciona aqui na nossa principal artéria, encravada no sítio histórico da cidade. Nós temos aí muitas opções, né, Paulo? E a feira do artesanato ela é dividida aí em várias seções, digamos assim, a seção de alimentação, a seção do artesanato propriamente dito, a seção de botânica também. Então, assim, é um verdadeiro shopping a céu aberto, onde as pessoas podem visitar e conhecer um pouco do que os nossos artesãos aqui de Manaus fazem, preparam durante toda a semana e vendem a preço bastante acessível, Paulo. Pois é, o que não é muito acessível é o café, não é? Paulo, mas há de melhorar. Inclusive, Ismael Moura foi providenciar isso. Foi providenciar. Vamos falar aqui sobre roupa. A roupa faz a diferença. É o Luiz Costa que me manda. Muita aqui. Diferença. Muito obrigado, Luiz, pela colaboração. Sem maiores preocupações com o vestir, o médico conversava descontraído com o enfermeiro e o motorista de uma ambulância, quando uma senhora elegante chega e de forma ríspida pergunta: vocês sabem onde está o médico do hospital?
Com tranquilidade, o médico respondeu: boa tarde, senhora. Em que posso ser útil? E ela, ríspida, retorquiu: será que o senhor é surdo? Não ouviu que estou procurando pelo médico? Mantendo-se calmo, ele contestou e disse mais uma vez: boa tarde, senhora. O médico sou eu. Em que posso ajudá-la? Como o senhor? Com essa roupa? Ah, senhora, desculpe-me. Pensei que a senhora estivesse procurando um médico e não uma vestimenta. Ah, desculpe, doutor. Boa tarde. É que vestido assim o senhor nem parece um médico. Veja bem as coisas como são, disse o médico. As vestes parecem não dizer muitas coisas, pois quando a vi chegando, tão bem vestida, tão elegante, pensei que a senhora fosse sorrir educadamente para todos e depois diria um simpaticíssimo boa tarde. Como se vê, as roupas nem sempre dizem muito. Um dos mais belos trajes da alma, lembre-se, é a educação. Sabemos que a roupa faz a diferença, mas o que não podemos negar é que falta de educação, arrogância, falta de humildade, pessoas que se julgam donas do mundo e da verdade, derrubam qualquer vestimenta. Isso é importantíssimo. Basta às vezes apenas 5 minutos de conversa para que o ouro da vestimenta se transforme em barro. Educação é tudo. Força Tarefa desembarca em Manaus. 76 diferentes defensores públicos da União e dos estados desembarcam em Manaus entre hoje e amanhã para revisar em 10 dias os processos de 5.600 presos. É a primeira ação do projeto Defensoria Sem Fronteiras, criado após os massacres que começaram na capital do Amazonas e deixaram dezenas de mortos em diversos presídios do país. Custeado pelo Departamento Penitenciário Nacional, a etapa de Manaus está orçada em R$298 mil, quase um terço apenas com passagens aéreas. Não trabalhamos com meta de liberação, mas sim da aferição da legalidade da prisão, disse o presidente do colégio. Por favor, levanta. Pois é, deu um problema aqui na garganta. Não trabalhamos com meta de liberação, mas sim da aferição da legalidade da prisão, disse o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos, Ricardo Souza, sobre o mutirão aqui em Manaus, ressaltando que haverá casos de progressão de regime e liberação por excesso de prazos. É isso aí. Portanto, 76 diferentes defensores públicos da União e dos estados vão desembarcar em Manaus entre hoje e amanhã. 7h24 em Manaus. O assunto agora é saúde. Gilberto de Paula fala sobre o café. Saúde! Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje eu vou falar para você a respeito do café. Café é uma bebida muito antiga, que tem propriedades de excitar o sistema nervoso central. O café fez a fortuna do estado de São Paulo. O café é uma bebida que a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer shopping, em qualquer lanchonete, em qualquer casa brasileira. Porém, o café, ele, para algumas pessoas sensíveis, ele pode causar problemas, ele pode causar doenças inflamatórias. As mais conhecidas são a esofagite, o refluxo, a gastrite, a colite. Porém, existem aspectos do café que podem ser muito mais complexos. Algumas pessoas podem ter o seu sono afetado pelo café. Não pelo aquele café que se toma à noite ou que se toma à tarde, mas às vezes por aquele café que você toma de manhã. Tem indivíduos sensíveis ao café que podem ter o seu sono afetado. E esse distúrbio do sono, ele faz com que as pessoas não consigam dormir, atingindo os estágios profundos do sono. Então é como se a pessoa não conseguisse dormir de fato, não consegue relaxar completamente. Então, essas pessoas ficam sob estresse constante, podem ter distúrbio do humor e podem ter fadiga crônica pelo uso do café. Sim, aquele café que é usado no café da manhã, misturado com leite, ou aquele café que é tomado no local de trabalho, na repartição pública, no local que a pessoa trabalha. Ou mesmo aquele expresso que você tem que tomar todo dia. O café, em especial, ele pode ser muito nocivo para indivíduos que possuem uma síndrome psiquiátrica chamada distúrbio bipolar. O
próprio café, ele tem uma característica de bipolaridade, ou seja, ele excita no primeiro momento e depois o corpo tenta equilibrar essa excitação. Essa característica do café, ela pode afetar esses indivíduos que têm espectros, perfis de bipolaridade, fazendo com que gere tanto alteração do sono como distúrbio do humor. Muitas pessoas que têm distúrbio bipolar são pessoas que devem evitar o café. Tanto porque ele pode afetar o seu sono, afetando o seu humor, como também pode afetar o funcionamento do cérebro, levando o indivíduo a ficar muito excitado, ficar extremamente ativo, e depois, pelo uso constante do café, o indivíduo pode ter uma depressão de neurotransmissores e ter mesmo momentos de grande depressão. Então, o café em si, ele já tem essa característica da bipolaridade, né? Uma das coisas que a gente pode chamar atenção é aqueles indivíduos que dizem que, assim, se eu não tomar um café de manhã, eu tenho dor de cabeça. Se eu não tomar um cafezinho de manhã, eu tenho dor de cabeça. Na verdade, a pessoa pensa que o café está melhorando a dor de cabeça, mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: o café causa uma inflamação no corpo da pessoa tão grande que o corpo tem que liberar substâncias anti-inflamatórias e analgésicas para diminuir essa inflamação. Então, essa situação de inflamação, que é, digamos assim, a princípio a pessoa acha que está melhorando a dor de cabeça quando ela toma o café, na verdade o café ele causa uma inflamação crônica no sistema nervoso dessa pessoa, levando ela a ter dor de cabeça. E ela se engana, porque ela acha que o café faz bem. Então o que eu queria recomendar é que, se você acha que tem algum parente seu, algum amigo seu, algum filho seu marido, sua esposa, que esteja sofrendo algum processo inflamatório que leve a uma suspeita do café, é bem simples. Você pede para essa pessoa tirar o café 4 dias da dieta dela e ela vai observar, assim, que vai melhorar o sintoma digestivo, o sono vai melhorar, né? Obviamente que nos 2 primeiros dias a pessoa pode ter síndrome de abstinência, pode ficar muito irritada, muito nervosa, sonolenta. Alguns podem ter dor de cabeça, mas aí, se tiver dor de cabeça, toma analgésico, aquele que já está acostumado a tomar. Mas se você, 4 dias depois que você tirou o café, você se sentiu melhor da sua gastrite, da sua esofagite, do seu distúrbio digestivo, e quando você volta a usar o café, né, que esse é o teste mais interessante, você percebe que ele é ofensivo, está claro que esse alimento é ofensivo para você, então você deve deixar de usar o café, se não toda a vida, pelo menos por um bom tempo, estimado mais ou menos em 6 meses. A grande maioria das pessoas consegue ficar bem quando tira o café de uma forma definitiva. Isso se ela for sensível. Se não for, você pode continuar tomando seu café, que ele não faz mal nenhum para você, não tem nenhum problema. Então é isso aí, nossa conversa de hoje foi sobre café. Meu nome é Gilberto Paulo, sou médico nutrólogo, alergista, molecular. Se você quiser saber alguma coisa a respeito do meu trabalho, você coloca no Google lá, Dr. Gilberto Paulo, você vai conhecer o nosso trabalho aqui no nosso. Eu desejo para você um domingo maravilhoso, um forte abraço, e no próximo domingo, se Deus quiser, faça chuva, faça sol, eu estarei aqui com você. 7h30 em Manaus. A eliminação de entraves comerciais entre os dois países terá prioridade durante a visita oficial ao Brasil do presidente da Argentina, Maurício Macri. Ele vai se encontrar com o presidente Michel Temer na próxima terça-feira no Palácio do Planalto. Macri vai chegar à base aérea de Brasília às 10 horas da manhã, acompanhado de uma delegação de ministros. À tarde, estão programadas visitas de Macri aos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro, e do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Carmen Lúcia. 7h31 em Manaus. Se fala muito em cremação, não é, Adson? De fato, né, Paulo? Que foi cremado, foi processo, cremado, né? E as pessoas às vezes não sabem como é que se procede isso. Inclusive no Brasil são poucos lugares, né? Que tem inclusive a permissão para ter esse processo. Aqui em Belém tem, né? Belém, né? Belém tem. Região norte, eu acredito. Eu acho que aqui em Manaus já deveria ter um crematório. Pois é. O processo de cremação passa por 2 etapas combustíveis. A primeira diz respeito ao corpo e ao ataúde.
atingindo a temperatura aproximada de 600 graus. Na segunda fase são processadas as substâncias particuladas e gases resultantes da etapa anterior. Esse procedimento ocorre na temperatura aproximada de 850 graus. Para que todo o processo esteja dentro das normas que visam a redução dos riscos ambientais, é exigido que o ataúde não tenha revestimento em verniz e que todas as suas partes metálicas sejam retiradas. O corpo também é preparado para não conter qualquer tipo de peças metálicas, a fim de garantir a qualidade dos gases emitidos para a atmosfera. O tempo total de cremação varia de 2 horas a 2 horas e meia. A capacidade de operação do Memorial Crematório São José, por exemplo, lá em São Paulo, é de 4 cremações diárias. A câmara primária é espaço reservado para o caixão. A secundária tem por função requeimar os gases provenientes da combustão. Ambos os recipientes são forjados por tijolos refratários. O segundo passo, o caixão com o cadáver é colocado quando o forno ainda está frio. A câmara primária só é posta para funcionar quando a secundária atinge 500 graus. A terceira fase, os gases descem até a câmara secundária através de uma passagem que os força para baixo. Após a passagem pela câmara inferior, a fumaça sairá pela chaminé isenta de cor, cheiro e agentes poluentes. E a quarta etapa, já no fim, as cinzas de um adulto pesam entre 1 quilo e 1,5 quilo e são recolhidas por uma abertura no forno. Frias, elas passam por um imã que recolhe eventuais metais e, por fim, são trituradas para que o tamanho dos grãos fiquem uniformes. É assim que se processa e é assim que trabalham os crematórios. 7 horas e 34 minutos em Manaus. Vamos lembrar aqui os antigos reclames, hoje chamados de comerciais. Antigos reclames do rádio. Difusora FM. Difusora. Rádio para quem quer qualidade. Escove seus dentes, creme dental Colgate perfuma o hálito. Use Colgate Enquanto limpa os dentes. Colgate Perfuma a boca. Colgate Enquanto limpa os dentes. Creme dental Colgate perfuma o hálito, limpa, embeleza e protege os dentes. Creme dental Colgate combate melhor a cárie dentária. Perfuma a boca. Colgate Enquanto limpa os dentes. Colgate. Rádio fonógrafo sempre. Rádio fonógrafo sempre. 3 velocidades, maior sonoridade. Linhas funcionais, sem pegada mais. Rádio fonógrafo sempre, elevada fidelidade, 2 agulhas reversíveis, móvel belíssimo de requintado acabamento. Rádio sempre, potente com 3 faixas de onda. Rádio fonógrafo sempre. Rádio fonógrafo sempre. Um dia, acorda amor, a promoção da Mesbla já vai começar. Tem pratos, tem copos, leiteira, manteigueira, açucareiro, xícaras, café e chá. Olá! Boa tarde, manhã. Vai acabar tudo na Mesbla. Vamos comprar uma militeira, panquequeira, assadeira e uma chaleira, já já. Boa noite, meu bem. A Mesbla já vai fechar. Vamos lá. Na compra de 20 cruzados novos de produtos de mesa e lar com a etiqueta da promoção, você ganha 5 para levar o que quiser. Mesbla. Difusora. A Difusora só dá bola pra você. Difusora. Quem tem, tem, e quem não tem, o que tem ainda será tirado. Veja bem, ouçam, ouvintes, lá já tem muito petróleo. O Irã descobriu novas reservas de petróleo que chegam a cerca de 15 bilhões de barris, segundo um comunicado divulgado neste domingo pela Companhia Nacional Iraniana de Petróleo. Não é petróleo, não, é petróleo. Desta quantidade, pelo menos 2 bilhões de barris são recuperáveis, explicou o diretor da companhia, Ali Kardor, que não precisou quando ocorreu essa descoberta. A nota indicou que as atuais reservas do Irã são de 711,5 bilhões de barris, dos quais 102,3 bilhões são
recuperáveis. É muito petróleo. Que inveja, né, Paulo? Pois é, muito petróleo. O petróleo como queiram, né? 7h37 em Manaus, o tempo ficou instável durante a madrugada. O Josué até falou já de ventos fortes no início da madrugada e a meteorologia, através do Clima Tempo, está prevendo 5 milímetros de chuva. Parte disso já caiu sobre a cidade hoje. 5 milímetros de chuva também conhecida como precipitação pluviométrica. Seria isso, meu caro professor? Isso mesmo, né, Paulo? De acordo com a sua previsão, a previsão da Clima Tempo, né? Ou do Clima Tempo do Instituto. Do Clima Tempo. E também isso aí de quem é essa previsão, Paulinho? Sim. É essa previsão que você acabou de ler agora, de quem foi que fez? Clima Tempo. Clima Tempo, né? O INMET. Você que era o INMET. O INMET, que é conhecido como Instituto Nacional de Meteorologia. Tem o CPTEC-INPE também, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos agora às histórias do Carnaval. O pesquisador e escritor amazonense Daniel Salles nos conta em sua série do Carnaval de Manaus a origem da boneca Camélia. Com vocês, a origem do Carnaval de Manaus e a conhecidíssima Camélia. Conheci uma muito bonita, por sinal. Olá, mundo do samba, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para divulgar o Carnaval de Manaus pela Difusora. Hoje falaremos da boneca Camélia, a negona do Carnaval da cidade. Você deve conhecer aquela famosa marcha rancho de autoria de Benedito Lacerda e Humberto Porto, chamada Jardineira. Pois é, lá diz: ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Essa canção foi composta em 1938 para o carnaval do ano seguinte. Segundo o pesquisador José Ramos Tinhorão, essa música é considerada a mais antiga no gênero no Brasil e, na verdade, foi composta no final do século XIX. Camélia é uma flor, daí a letra da música falar da tristeza da jardineira. Em Manaus, no mesmo ano, o folião Cândido Jeremias Kumaru, que pertencia ao Olímpico Clube, mais conhecido como Candu, comprou nas lojas 4x400, ali na Avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a 7 de setembro, uma bonequinha de aproximadamente 70 centímetros de altura. E nesse carnaval, ele saiu com ela pela Avenida Eduardo Ribeiro, correndo e apresentando ao povo todo eufórico. Foi um sucesso. Candu também a levava para todos os lados. Onde tinha folia, tinha a Camélia e o Candu. Mas foi na administração do prefeito Walter Raiol, anos depois, que a negona ganhou mais notoriedade. Ela começou a receber a chave da cidade no Broadway e a partir daí faria a abertura do Carnaval de Manaus todos os anos. No início da década de 1950, ela recebia a chave no aeroporto Juricaba, o famoso Ponta Pelada. Em todas estas ocasiões, a banda da Polícia Militar fazia sua parte, tocando as marchinhas famosas que todo mundo cantava. O cortejo saía do porto ou do aeroporto e ia até a sede do Clube Olímpico, o famoso Clube dos 5 Aros. A Camélia, desde o seu início, foi o símbolo desse clube no carnaval. Iniciou com tamanho pequeno, como dito, mas aos poucos foi se agigantando, chegando a dado momento a pesar mais de 75 quilos. Hoje a boneca pesa em torno de 15 quilos, o que facilita mais a vida do miolo, que é a pessoa que fica dentro dela fazendo-a girar. A negona é estilizada como uma baiana lá Carmen Miranda, né? Ali dos anos 40. E os seus rodopios pelo salão ou pelas ruas é característico no carnaval. Desde 2006, a escola de samba Império da Camélia desfila no Sambódromo de Manaus. Esta é mais uma participação nossa no Jornal Cultural da Rádio Difusora. Até o próximo programa com mais informações sobre a história do Carnaval de Manaus. Especial para o Jornal Cultural, Daniel Salles. 7h41 em Manaus. O nosso bom dia aos taxistas de Manaus, né, Adson? De fato, Paulo, nós temos aí aqui na Eduardo Ribeiro e também em Manaus toda, né? Os nossos companheiros ouvindo, nos dando essa carona. Isso mesmo, obrigado pela buzinada aí, pelo sinal. E mais uma vez, seja bem-vindo, você taxista, os porteiros também dos condomínios também, que estão nos acompanhando desde cedo, as pessoas que estão trabalhando nos pronto-socorros, nas delegacias, enfim, todas as pessoas que estão acompanhando o Jornal Especial da Manhã, aqui pela sua difusora, bom dia, obrigado pela audiência.
7h41 em Manaus. Vamos rapidamente aos números das loterias, porque os detalhes serão dados pelo Jurandir Vieira daqui a pouco no Domingo é Nosso. A dupla cena acumulou nas duas faixas no concurso 1604, dezenas sorteadas 20, 21, 24, 35, 41 e 47 no primeiro sorteio. 20, 21, 24, 35, 41 e 47 no primeiro sorteio. 47. No segundo sorteio, 06, 06, 23, 23, 28, 28, 33, diga 33, 34, 34 e 43, acumulado nas duas faixas. Time Mania, concurso 990, time do coração foi a Tuna Luso de Belém. Dezenas sorteadas 05, 10, 19, 30, 40, 42 e 63. E o prêmio acumulou 6 números, 3 apostas, R$26.942 para cada um. A quina também acumulou. A quadra saiu para 60 apostas, R$7.368,26 é o prêmio. As dezenas sorteadas foram 03, 34, 47, 60 e 77. 03, 34, 47, 60 e 77. A Mega Sena também acumulou. A estimativa de prêmio Adson para o próximo concurso é de R$30 milhões. 30 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 08, 11, 27, 28, 43 e 46. 08, 11, 27, 28, 43 e 46. A quina saiu para 87 apostas, cada uma recebe R$29.411. 7h43 em Manaus. Vamos aos grandes nomes do Amazonas. A Geraldo Mata nos apresenta mais um grande nome do Amazonas. A série Grandes Nomes do Amazonas deste domingo faz homenagem ao médico, escritor, político. Estamos falando do Dr. Aprígio Martins de Menezes. Uma das figuras mais destacadas do Amazonas na paisagem social da segunda metade do século foi o Dr. Aprígio Martins de Menezes, baiano, filho de Olímpio José de Menezes. Formou-se na Faculdade de Medicina de Salvador em 1867, logo viajando para então província do Amazonas, fixando residência em Manaus. Homem de inteligência invejável e muito comunicativo, relacionou-se em pouco tempo com a sociedade da terra, casou-se e entrou na política e no mundo oficial. Aprígio Menezes era poeta, de quando em vez, ilustrando os jornais da capital. Publicou um volume de versos intitulado Névoas Matutinas. São numerosos os seus relatórios, apresentados ao governo, no desempenho de comissões médicas, em Manaus e no interior. Quase todos são encontrados no volume 5 dos relatórios da província do Amazonas. Escreveu ainda um excelente almanaque da província do Amazonas para o ano de 1884, resultado de um concurso promovido pelo governo, de que alcançou o primeiro lugar, tendo sido também concorrente o capitão Francisco Ferreira de Lima Bacuri. Esse trabalho é um valioso documentário para a história de uma época e valia a pena sua reedição. A obra mais útil e valiosa é, sem dúvida, a História do Amazonas, a cujo respeito não se havia escrito coisa alguma. Ocupa-se da região desde os seus primórdios, dividida em várias épocas, chegando até 1883, quando foi escrita, sendo pela primeira vez estampada naquele almanaque de 1884. Aprígio de Menezes foi, na função política, deputado provincial em várias legislaturas. De palavra fácil e grande conhecedor das necessidades do povo, propugnou por muitas de suas reivindicações. Registra-se ainda que seu nome foi sufragado
para deputado à Assembleia Legislativa do Império, para o período de 1881 a 1884, mas não teve a aprovação da Câmara. Outro foi o empossado. Aprígio de Menezes deixou uma prole marcante de inteligência, cultura e trabalho. Primeiro filho, Celso de Menezes, jornalista prosador de estirpe. Segundo filho, Aprígio Martins de Menezes, formado em Direito pela Faculdade de Manaus. Deputado e vereador, distinguiu-se no movimento político do seu tempo. Terceiro filho, Olímpio Martins de Menezes, foi professor de desenho no Colégio Estadual do Amazonas, cuja cadeira houvera por meio de concurso. Seu quarto filho, Dona Zulmira Martins de Menezes, falecida, foi esposo do grande médico e cientista Dr. Alfredo da Mata, sendo genitora do primeiro filho do Dr. Alfredo da Mata, o engenheiro agrônomo Agenor Augusto da Mata. Em sua homenagem, existe uma rua, Doutor Aprígio Menezes, que começa no Igarapé de São Vicente e termina na rua Alexandre Amorim, no bairro de Aparecida. Uma curiosidade: o cemitério São João Batista foi inaugurado em 5 de abril de 1891 pelo doutor Aprígio Martins de Menezes. E logo em seguida, no dia 19, doutor Aprígio veio a falecer. Continue participando, mandando críticas e sugestões para o e-mail Grandes Nomes do Amazonas @difusoraamazonas.com.br. Eu falei Grandes Nomes do Amazonas @difusoraamazonas.com.br. Eu sou Agenaldo Mata para o Jornal Cultural. 7h49, uma notícia internacional que merece destaque. A polícia turca prendeu hoje cerca de 400 supostos membros do grupo jihadista Estado Islâmico, o terrível Estado Islâmico. Entre eles, estrangeiros, durante a operação em todo o país, anunciaram as agências de notícias locais Anadolu e Dogan. A operação acontece pouco mais de um mês depois de um ataque a uma boate de Istambul que deixou 39 mortos na noite do dia 31 de dezembro e cuja autoria foi reivindicada pelo Estado Islâmico. Só 400 foram presos hoje. Grande eficiência. 7h49. Daqui a pouco vai começar o Domingo é Nosso com o comando de Jurandir Vieira. E agora nós vamos descontrair, vamos de humor. Zé Trindade nos traz mais uma de suas divertidas histórias. Vamos sorrir com ele, que é um dos inesquecíveis nomes do humor brasileiro. Com vocês, ouvintes, Zé Trindade. Difusora, a turma da Maré Mansa chegou para apresentar o fino do humor, a graça do dia, que sempre faz rir e traz alegria. Você quer transformar a tempestade em bonança, tem de saber gargalhar. Da turma da Maré Mansa, da turma da Maré, 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 Maré Mansa. Dizem que as mulheres demoram muito para trocar de roupa, se pentear, se maquiar, etc e tal. Vai daí. Minha filha, pode começar a vestir-se porque vamos ao teatro. Hoje? Não, amanhã. Alô? É do colégio que estão falando? É sim. Meu filho não pode ir à aula hoje porque tá muito gripado. Quem é você? Eu sou meu pai.
Fala um sábio. Qualquer homem pode enlouquecer facilmente, mas com a ajuda de uma mulher é muito mais fácil. A Fazenda. Como é isso? Você chega com um balde vazio, a vaca não deu leite? Deu sim, patrão. Deu 5 litros de leite e um coice no barde. O Joaquim estava aprendendo a dirigir automóvel. O instrutor pacientemente dava as instruções. E agora o senhor liga o motor, engata a marcha em primeira e sai bem devagar. Aí o Joaquim fez tudo isso, depois abriu a porta do carro e saiu devagarinho na ponta dos pés. Mulher verdadeira, na opinião de Zé Trindade. Bem, mulher verdadeira é aquela que não mente a não ser sobre a idade, o preço que pagou pelo último vestido, o cargo do marido, as notas dos filhos no colégio, os lugares que já visitou e os pedidos de casamento que recusou quando solteira. O mágico em ação. Meus senhores, aqui está este armário. Peço a qualquer senhora da plateia a fineza de vir aqui e entrar nele. Os senhores verão que ela desaparecerá imediatamente. Foi aí que o espectador falou à esposa. Vai lá, meu bem, vai lá. E leve também a sua querida mãezinha. Oito horas e 6 minutos em Manaus. Não poderia fechar esta edição especial de domingo sem falar sobre a primeira semana de Ike Batista na cadeia, que ele gostava de cantar muito em prosas e versos, de que seria o homem mais rico do mundo. A primeira semana de Ike Batista na cadeia pública Bandeira Estampa, conhecida como Bangu 9, transcorreu na humildade e também na solidão. O empresário não recebeu nenhuma visita, apesar de familiares poderem requisitar o direito. Ele não quer destoar, está humildezinho, frequenta o banho de sol, come a comida dos demais presos, diz um agente. Ike se alimentou com as quentinhas servidas pela Secretaria de Administração Penitenciária. O cardápio anda muito minguado. Com a crise do Estado, que deve 200 milhões aos fornecedores de refeições dos presídios, carne e frango são raros. Imagine que isso já não é uma boa comida. Durante a semana, presos receberam salsicha, almôndega e moela com arroz. Que comida linda. Feijão e farofa ou macarrão com feijão. Ike contou ainda com a solidariedade dos colegas de cela com quem dividiu alimentos levados por suas famílias. Ele está preso na cela 12 com outros 2 investigados da Lava Jato, Wagner Jordão Garcia, preso na Operação Calicute, e ex-assessor do governador Sérgio Cabral, só gente fina. O outro é o doleiro Álvaro Novis, sócio da corretora Goya. Eu vou te contar. Cadeia tá legal essa cela, hein? Cela 12. 8 horas e 7 minutos em Manaus. Nós estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã, a maior e melhor revista do rádio. Esperamos que o nosso trabalho tenha agradado e que tenha ido de encontro ao que os ouvintes esperam da gente. Procuramos fazer aqui o melhor em programação de rádio. Eu pergunto ao professor Adson Matos, que é o nosso produtor. Professor, gostou? Sim, Paulo. E os ouvintes também, gostou. Principalmente os ouvintes. Né? Isso mesmo. O maior professor aqui é o ouvinte. E outra coisa, né, Paulo? As malas já estão lá fora. Já estão lá fora. Então, o ônibus está passando 8h10. 8h10, vamos correr. Não vai dar tempo não, hein? Não vai dar tempo não. 8 horas e 8 minutos. O Jurandir Vieira ainda há pouco desembarcou aqui com a sua maleta. E daqui a pouco ele vai apresentar o Domingo é Nosso, um repertório de primeira da música popular brasileira e internacional. Participaram desta edição. A produção foi de Adson Matos, ainda com o Jurandir Vieira, que esteve a auxiliar o Adson Matos. Eles conversam muito, os dois são muito amigos. Gilberto de Paula falou sobre saúde. A Genaldo Mata trouxe pra gente aqui os grandes nomes do Amazonas. O Dom Sérgio Eduardo Castellani começou o jornal com a gente falando das coisas do alto, falando das coisas de Deus e das coisas da igreja. Josué Filho teve uma participação especial aqui no Jornal Especial de Domingo.
Tivemos ainda o Daniel Salles falando sobre o carnaval. A operação de rádio foi de Chacal Colette, lá na produtora. O Marcos Salles começou com a gente e depois veio o inconfundível Itamar Jardim, né? Lá na amplitude modulada, também conhecida como onda média, Ismael Moura. A supervisão de operação é de Carlos Luiz Silva. A apresentação foi de Paulo Guerra.